E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero trocar uma ideia muito legal com você sobre um tema que intriga muita gente, que é reencarnação no judaísmo. Existe ou não existe? Então assim, eu falo pra você que quer conhecer o judaísmo de verdade, livre de ideologias, de manipulação. Se você quer saber alguma informação, vai às fontes. Senão você pode cair em opiniões que querem se colocar como o judaísmo autêntico. Então muito bem, vamos lá para as fontes. O que dizem as fontes de Gênesis até Divrei Hayamim, até Crônicas? Nada. Elas não falam de reencarnação. Vão ter pessoas que vão dizer, não, mas na realidade existe um versículo aqui, outro versículo ali, que aludem. Gente, isso é interpretação pessoal. Para mim, é forçação de barra. Tanakh não fala nada de reencarnação. Muito bem. Então agora vamos para onde? Para a tradição oral. O que é a tradição oral? Mishnah, Talmud, Midrash. Quantas vezes essa tradição oral, que é incontestável no judaísmo, fala de reencarnação? Nenhuma. Nenhuma. Ué. Então onde é que aparece de fato reencarnação? E qual é o peso que esta doutrina tem dentro do judaísmo? Resposta. Reencarnação aparece em alguns escritos, principalmente a partir dos escritos do rabino Isaac Luria, o Arizal. Foi um grande rabino. E os textos que ele escreveu têm mais ou menos 500 anos. Ou seja, reencarnação é um tema que vem de séculos para cá e não vem de milênios como o restante da tradição oral. O que desperta uma grande pergunta. Ué, então isso não é tradição oral? A resposta que os defensores da doutrina dão é que, na realidade, há dois tipos de tradição oral. Um difundido para o povo e um somente para os iniciados. Por quê? Porque o tema da transcendência, o tema esotérico, não é um tema que diz respeito a todo mundo. Diz respeito somente a uma minoria. Por outro lado, existem outros grandes rabinos, por exemplo, o rabino Saadia Gaon, o rabino Yosef Albo e outros tantos grandes, que não somente dizem que essa doutrina não tem base no judaísmo, mas dizem que ela é vanidade, bobagem e que foi absorvida de outras culturas. Bom, bem-vindos ao judaísmo verdadeiro. O judaísmo verdadeiro, ele não tem discussão, ele tem unanimidade só em respeito a algumas coisas centrais e básicas, que é a lei, a procedência divina da Torá, a existência de Deus e as consequências das ações dos seres humanos, que a gente vai receber consequência por isso. Em relação a várias outras coisas, existem várias opiniões. Infelizmente, gente, isso é o mal da humanidade em geral, existem grupos, existem indivíduos que têm um poder financeiro maior, por exemplo, e que tentam colocar um viés único específico, ainda que seja minoritário, como o verdadeiro, o judaísmo autêntico. E eu falo, você que busca de verdade, não seja bobo. Vai atrás das fontes primárias, secundárias. Não pega opinião de 100 anos atrás, 200, como se fosse o judaísmo. Ok? Vai, vamos seguir. Agora, tem um outro lado que eu acho muito importante tratar também, que é assim. Eu vejo muitas pessoas, principalmente de tradições cristãs, irmãos cristãos, que vem com um argumento assim, mas tal coisa não é bíblica. Eu falo, opa, cometa é bíblico? Avião é bíblico? Sorvete é bíblico? Não é bíblico, não está escrito ali. Quer dizer que não existe? Não, por favor, claro que existe. Aí a pessoa vai falar assim, bom, mas reencarnação é um tema que teria a ver com a Bíblia, porque é de espiritualidade. Eu falo, irmão, não venha querer colocar definições a respeito das nossas fontes que nós não temos e que nem elas têm. O objetivo das nossas fontes, das escrituras, nunca foi embasar a pessoa para ele ficar pensando na vida após a morte. Nunca. O objetivo das escrituras é simples: edificar o ser humano para que ele ajude a construir uma sociedade embasada no tzedek, no mishpat, na justiça social e na justiça, no cumprimento dos preceitos e na fé. Ponto. A nossa fé não fica motivando o ser humano a pensar na vida após a morte, na recompensa, não. A gente tem que agir aqui em amor pelo que é certo. Recompensa é consequência, não é objetivo, ok? Agora,
vamos lá. Então, a Torá não falar sobre isso é compreensível. É claro, não faz parte da proposta dela. Mas então, como é que isso poderia entrar na nossa tradição? E aí, é uma proposta minha de meio termo entre as duas ideias. A minha ideia é assim. Tem muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal, na vida da minha esposa, da minha família em geral, que não são bíblicas, não estão escritas na Bíblia, é claro, e que são coisas muito notáveis, e que nós passamos isso para os nossos filhos, eles vão passar para os netos. Isso também se chama tradição. Por exemplo, tem algumas histórias muito impressionantes de pessoas muito confiáveis, muito próximas, que sonharam que a avó veio, que o avô veio, e falou 3 números da loto. Com 2 pessoas da família. A mesma pessoa veio. Bom, 3 números não ganha nada, e os números foram certos. Isso se torna tradição contar esta história. Agora, hoje, quem quiser colocar no YouTube, existem muitos casos de pessoas que têm evidências interessantíssimas a respeito de reencarnação. Você pega, por exemplo, o caso de crianças que começam a falar que, na verdade, eles são de outro país, começam a falar do nome do indivíduo que eles supostamente são, falam a rua, falam da família, detalhes desconhecidos de estranhos, e no final das contas os pais resolvem procurar essa tal família e descobrem que tudo que essa criança está falando tem a ver com algum indivíduo que faleceu há 30 anos atrás. Então existem muitas histórias assim. Agora a grande pergunta é, como é que isso poderia entrar na tradição? É simples. Galera, nós judeus temos milênios e milênios de história. Quantos grandes rabinos, pessoas críveis, pessoas honestas, pessoas conhecidas por sua sinceridade e sanidade mental, não podem ter experimentado em suas famílias histórias assim? E se eles experimentaram histórias assim, será que eles não teriam contado isso para a sua comunidade? E você vai juntando dezenas e dezenas de relatos, talvez centenas de relatos, durante milênios, com milhões e milhões e milhões de pessoas, isso acaba se tornando um conhecimento adquirido. E transmitido de geração em geração, isso se torna tradição. Então é isso que eu quero chamar a tua atenção, meu querido amigo e minha querida amiga. Tradição não significa necessariamente algo que veio lá do início. A tradição também é algo que entra no meio do caminho. Agora, fica a grande questão, então, qual opinião é certa? Pra gente não é importante isso. Não é importante no sentido de forçar a pessoa a acreditar nisso ou acreditar naquilo. Meu papel é ser honesto com você. O meu papel é trazer todas as opiniões e posso também trazer a minha visão. Eu acredito no tema, mas não tenho certeza. Isso não faz diferença nenhuma pra mim. Por quê? Porque a meta do judaísmo, como eu falei, é a ação. É a gente se edificar como ser humanos. É a gente fazer o bem para o mundo. É a gente tentar implementar aquilo que, infelizmente, o nosso mundo está longe. Ser mais justo e fraterno. Então eu falo para vocês, estudar, especular é interessantíssimo. Mas que isso não seja às custas da meta da mensagem divina. Porque se for às custas da meta da mensagem divina, se a pessoa direcionar toda a sua espiritualidade para a especulação transcendental, ao invés da ação pelo bem do próximo, aí sim é um desvio, aí sim não é bíblico, aí sim não está na nossa tradição. Um grande abraço para você, meu querido.